Presta atenção, vamos conhecê-lo? Potiguar de Oliveira. Quem é Potiguar? Potiguar é um sonhador. O cara que começou no interior do Rio Grande do Sul, especificamente Panambi. Você deve ter ouvido falar, ou não, né? Mas é uma cidade lá do interior, Alex. Uma cidade pequena. E comecei em Panambi, fiz toda a minha adolescência, minha infância em Panambi. E saí de lá muito cedo. Logo cedo eu não quis ficar na cidade. Eu achava uma cidade pequena, uma cidade que poderia não conseguir me desenvolver. E fui atrás de novas oportunidades e buscar os meus sonhos. Certo. Quanto tempo que você trabalhou como funcionário de outras empresas? Você tem ideia disso ainda? Olha, ideia. Vamos lá. Faz 3 anos que eu tenho as lojas, né? Então eu trabalhei, tenho 35 anos agora. Eu trabalhei 18 anos mais ou menos, Alex, para os outros. Quais são os cargos que você exerceu? Como que você começou a sua vida profissional? Alex, eu comecei assim, desde vendedor de picolé. No interior, daqui acho que não tem muito, em muitos lugares não tem, mas desde aquele picolé, sorvete. Então foi assim que comecei, com 10 anos vendendo picolé na frente da escola, vendendo nas ruas do meu bairro, distribuindo, enchi o carrinho de picolé e saía vender, Alex. Foi assim que eu comecei, né? E aí fui galgando, consegui emprego dentro da sorveteria depois, trabalhei como garçom na pizzaria, tanto que eu trabalhava dentro da pizzaria, dentro da sorveteria e ainda trabalhava numa loja da TIM ao mesmo tempo. Aí quando eu fiquei mais velho um pouco, né? Também participei de um projeto de menor aprendiz, que chama Projeto Guri, em Panambi. Tive a oportunidade de trabalhar, consegui trabalhar dentro da prefeitura da cidade. Isso me abriu muitas portas, conheci pessoas muito bacanas e que me trouxe uma bagagem muito grande de amadurecimento, de como ver o mundo de uma forma diferente. Então, tu vai trabalhar dentro de uma prefeitura, você conhece pessoas qualificadas, né? Que te trazem uma visão de fora da sua realidade. E isso me agregou muito. Depois de sair da prefeitura, eu consegui um emprego numa empresa chamada Vietbi, que existia em Panambi na época, que era uma empresa de consórcios e corretagem de imóveis. E essa empresa me trouxe a primeira bagagem de vendas realmente, de vender um produto, né, de entender o que se fazia, como se fazia. Isso que despertou minha veia de vendedor mesmo. Foi nesse momento que eu disse, sei o que eu quero fazer, que é vender. Eu quero chegar nesse ponto do empreendimento, de quando você começou a empreender, quando você teve o start para dizer assim, não, eu quero ser dono do meu próprio negócio. Mas antes disso, eu quero conhecer um pouquinho mais da tua carreira enquanto vendedor, porque você só é vendedor de carro hoje, só tem empresa que vende carro hoje, porque essencialmente você é vendedor. Como começou isso, Potiguar, lá nessa tua primeira empresa? É muito engraçado lembrar disso. Se eu te falar, Alex, que o primeiro teste que eu fiz para vender produto, a resposta foi, eu fui fazer uma entrevista na Volkswagen e o primeiro teste que eu fui fazer aí numa clínica lá, que me encaminharam para fazer os testes, foi a resposta, você não tem perfil. Foi a primeira resposta que eu tive quando eu tentei vender carro. Quando eu fui conseguir emprego de vendedor de carro, foi uma história bem interessante. O que eu fazia? Eu tinha saído da prefeitura, tinha saído da TIM, não tava mais trabalhando, né? E eu comecei a fazer pizzas à noite, congeladas. Eu passava a noite fazendo pizza, para não ocupar a cozinha, então eu passava a noite fazendo pizza, fazia as massas, fazia tudo, para revender na quarta e na quinta. E na sexta-feira eu distribuía essas pizzas. Isso lá no Rio Grande do Sul? Lá em Panambi. Então era uma forma de eu ganhar dinheiro. E aí teve uma seleção para uma empresa, não se sabia qual empresa, para vender carros, né? Era uma empresa do ramo de carro. E eu participei dessa seleção. Hoje, meu grande amigo, né, meus mentores, que fez a seleção, Ciro Neves. Ele fez a seleção e todo mundo entrava na sala, tinha 45 candidatos. Entrava na sala e ficava 5 minutos, 10 minutos na sala. Eu fiquei mais ou menos uns 40 minutos. Só que além de ele saber da minha pessoa, que tudo que eu fazia e como era a minha vida, eu também pesquisei muito ele. E no final da entrevista, o que ele me disse? Olha, Potiguar, você não tem o perfil que a empresa procura, mas eu acredito em você. E fez um asterisco no meu currículo e separou ao lado.
Desses 13 currículos, desses 45 currículos, ficou 13. 13 currículos foram selecionados. Eu estava dentro dos 13. E após a seleção que teve na empresa, era para ficar 13 vendedores, ficou apenas 2. E eu estava entre os 2. E aí eu fui para um treinamento muito bacana, que hoje eu estou me inspirando e trazendo também para a empresa, que é o pré-treinamento antes de você começar a vender. É ensinar a vender, a ensinar como funciona o negócio. E eu tive esse treinamento, essa base muito forte com o Ciro, de todo o método de vendas, de como fazia, como, sabe, treinamento realmente completo. Desde os HP para um cálculo, até a abordagem, até o test drive, como funcionava no test drive. Isso foi uma bagagem que eu tenho argumentos hoje, que eu levo até hoje para mim. Eu tinha na época 18 anos. Quando eu estava no meio do treinamento, surgiu uma outra dificuldade. A empresa me exigia um carro. Pensa, eu tinha 18 anos, para 19, família humilde, minha família, a gente morava numa meia água, não tinha condições, estava entrando no emprego agora e a empresa me exige um carro. E aí tem uma pessoa que é fundamental nisso tudo. O nome dele é Dirk, ele era o filho de um dos sócios da empresa. E eu falei com o Ciro, estou com esse problema. No outro dia eu cheguei, sem jeito, imagina, um guri de 18 anos chegar para o Ciro, e aquele nosso problema, cara, aquela nossa situação, como é que ficou? Ele falou, que situação? Eu falei, aquela que eu te comentei ontem. Não, pode falar na frente do Dirk, sem problema. Eu falei em relação ao carro, que eu precisava, coisa e tal, eu precisava comprar, que estão me exigindo. E eu nunca vou esquecer, o Dirk bateu no meu ombro e falou uma frase que eu hoje levo para mim. A nossa estrutura é bem maior que o teu problema. Perfeito. Foi, quem sabe, o que mudou. Quem sabe não, é o que mudou a minha vida. Tipo, essa frase dele. A nossa estrutura é bem maior que o teu problema. E eu comecei na empresa, eles me deram um carro para mim andar, coisa e tal. E eu tive muitos treinamentos dentro da empresa, da Auto Panambi, da Volkswagen na época. E foi o que me deu o pontapé. E a partir dali eu conheci pessoas fundamentais na minha vida, né? Que me deu a indicação para vir morar em Floripa, para a empresa em Floripa. Então ali a minha vida começou a andar. Então eu tenho gratidão por uma série de pessoas que passaram na minha vida, mas são fatos marcantes que transformam a vida de uma pessoa. Então assim, eu falo sempre, a gente tem que cuidar em tudo que a gente faz, né? O que a gente transmite, como transmite, da forma que transmite. E, poxa, hoje eu tô aqui também graças a essas pessoas que apostaram em mim quando eu não era nada, eu era um moleque. Eu tenho fotos aí, eu vou mandar depois aí para colocar, de um molequinho lá, raquítico, que tava vendendo carro e apresentando carro. Tá, foi o teu primeiro emprego como vendedor com carteira assinada, é isso? Foi o meu segundo emprego como vendedor. O primeiro foi na TIM, o segundo foi na Volkswagen, e aí foi meu primeiro emprego com o carro, meu primeiro contato com o carro, sem saber nada. Por que eu aposto tanto em oportunidade hoje? Para jovens, principalmente. Porque eu sei o que é ser um jovem, eu sei o que é ter uma oportunidade. Então isso é uma coisa que eu levo como base para mim, é justamente isso, dar oportunidade.